Que a Antártida é um dos lugares mais frios do planeta não é segredo para ninguém. Não é à toa que sempre que pensamos nesse continente, a primeira coisa que vem à cabeça é gelo e mais gelo, acertei? Mas hoje isso vai mudar. Cientistas finalmente revelaram segredos sobre esse local, coisas que a humanidade nunca poderia imaginar. Veja agora as descobertas mais estranhas feitas na Antártida. Roda a vinheta! Olha, já vou te adiantar que esse tópico foi um dos que mais me assustou. Cheguei até a pensar que era um animal morto que ficou congelado desde a era glacial e que só agora, por conta do aquecimento do planeta, o sangue dele conseguiu, sei lá, voltar ao estado líquido e escorreu pelo gelo. Mas não é isso, tá? Ainda bem. Essas cachoeiras de cor vermelho escuro mexeram com a cabeça de cientistas de todo o mundo, que tentaram explicar o fenômeno há mais de um século. Descoberta em 1911, ela está localizada nas proximidades da geleira Taylor, e além de se parecer realmente com sangue, as águas apresentam outra característica intrigante: elas nunca congelam. É o quê? Isso mesmo. Até quando as temperaturas chegam a menos 80 graus Celsius, elas continuam no estado líquido, assustando todos que passam por ali pela primeira vez. Mas o que o diacho dessa água tem de tão especial? O que acontece é que há 5 milhões de anos, o mar subiu tanto que inundou o continente inteiro, gerando uma espécie de lago subterrâneo na água salgada. Ah, e ela também não possui oxigênio, já que não teve nenhum contato com a atmosfera e nem com a luz do sol. O segredo desse vermelho intenso das águas é por conta do gigantesco teor de ferro que entra em contato com o ar e depois se oxida. Loucura, não é? Parece até o cenário de um filme de terror. Mesmo a Antártida tendo as temperaturas mais frias da Terra, lá também é o lar de muita vida selvagem desconhecida, viu? Especialmente as marinhas. E foi em uma das milhares de pesquisas na Antártida que descobriram o peixe-gelo. Isso mesmo. O animal tem glicoproteínas anticoagulantes no seu corpo, o que faz com que ele não se congele de jeito nenhum. É impressionante. Essa criatura muito diferente quando filhote tem seus olhos gigantes e seu corpo fica transparente. Dá pra ver literalmente tudo dentro dele. Louco, né? Mas quando cresce não fica tão legal assim. Além disso, diversos outros animais exóticos também conseguiram se adaptar na Antártida. Um exemplo são as aranhas do mar gigantes, ou os grandes vermes com cerdas douradas e brilhantes. Ok, mas e os mamíferos? Bom, o elefante marinho do sul é a maior de todas as focas e vive exclusivamente por lá. Os machos podem medir até 6 metros de comprimento e pesar mais de 4 toneladas. É um verdadeiro gigante. Você já ouviu falar da floresta tropical da Antártida? Ué, mas como assim? Lá não é só gelo, caramba! Acontece que entre 550 a 180 milhões de anos atrás, o continente não era formado somente por neve e pinguins. Na verdade, era completamente o contrário. Antes de se tornar um deserto congelado, a Antártida era uma região quente, com florestas tropicais e possivelmente até civilizações. Eu tô passada, chocada. Essa teoria se desenvolveu depois que madeiras e vestígios de árvores provenientes de espécies de regiões quentes foram descobertas por lá, o que realmente mostra a existência de florestas na Antártida. Além disso, os cientistas também encontraram 1 tonelada de fósseis de animais marinhos, pássaros e dinossauros do período Cretáceo. Entre eles, descobriram uma espécie de besouro que viveu entre 14 e 20 milhões de anos atrás. Todas essas descobertas têm sido grandes fontes de debate entre os cientistas, que esperam que com elas consigam novas informações sobre a evolução. Quem diria, hein? Você já ouviu falar em gelo que canta? Eu particularmente nunca. Bom, até agora, né? Alguns pesquisadores registraram certos sons curiosos e estranhos ao mesmo tempo. Tudo isso ao examinar como o ar quente interfere no derretimento de geleiras na plataforma Ross. Se você não sabe, é a maior plataforma de gelo do mundo, que é quase do tamanho da França. A plataforma tem centenas de metros de espessura e, curiosamente, canta uma espécie de música misteriosa, causada pelos ventos que sopram nas dunas de neve. O
mais inusitado é que esses sons não param quase nunca. Desde então, os pesquisadores descobriram que a música está diretamente relacionada às mudanças no meio ambiente, como derretimento ou tempestades que podem deslocar a neve. Mas convenhamos, a música é bem estranha, parece os aliens tentando se comunicar. Mas a parte boa é que agora estão usando os sons como uma ferramenta para monitorar a plataforma ROS em tempo real, podendo rastrear sua estabilidade por meio desses zumbidos pra lá de bizarros. Vocês lembram da floresta tropical na Antártida? Pois é, os maiores mistérios desse continente sempre estão bem abaixo da superfície, onde ninguém esteve antes. Há quem acredite que a cidade perdida de Atlântida, aquela ilha que desapareceu sob as águas do oceano, está escondida sob quilômetros de gelo. Será? A cidade teria se desenvolvido quando a Antártida ainda era uma região tropical e supostamente foi enterrada depois que a idade do gelo congelou a região. Bom, tudo isso, claro, são suposições. É realmente possível que tenha existido uma civilização na Antártida, mas ainda não foi provado que o continente é o local da lendária Cidade Perdida. Além do que eu disse nos outros tópicos, vocês conseguem imaginar mais alguma coisa debaixo das várias centenas de camadas de gelo na Antártida? Não. Mas acreditem, cientistas descobriram alguns lagos subterrâneos por lá. Para se ter uma ideia, são mais de 400 lagos debaixo de 3 km de gelo. Os pesquisadores concluíram que os lagos não congelam por conta da pressão do peso da camada de gelo, mas o mais inusitado é o que eles descobriram depois. Apesar de estar coberta por gelo há mais de 20 milhões de anos, a água fica em torno de 3 graus Celsius. É sim bastante gelada, mas nem tanto comparado à Antártida, né? Bom, e falando em lago, o Deep Lake fica no leste da Antártida e fascina os cientistas há anos. O lago fica a 55 metros abaixo do nível do mar, e suas águas salgadas são comparáveis à do Mar Morto, ou seja, 10 vezes mais salgadas que o oceano. Isso significa que a água não congela, mesmo atingindo temperaturas de menos 20 graus Celsius em seu ponto mais profundo. Durante as pesquisas, alguns pinguins até foram vistos nadando nessa água, mano, o que era extremamente perigoso. Isso porque eles poderiam ter morrido num piscar de olhos, afinal, o lago é muito mais frio do que o oceano. Além disso, ele é praticamente inabitável, com um dos ecossistemas menos produtivos e mais notáveis do mundo. Imagine um buraco do tamanho da Irlanda bem na Antártida. Descoberto em 2017, conhecido como Polinha, o buraco é o maior a ser observado desde os anos de 1970 e o primeiro a ser aberto em 40 anos. O Polinha foi formado por conta da água mais quente e salgada encontrada nas partes mais profundas do mar, que são empurradas pelas correntes do oceano e derretem o gelo na superfície. Daí é simples, quando entra em contato com a água da superfície mais fria, ela afunda novamente, apenas para ser reaquecida e empurrada de volta à superfície. Os cientistas não sabem ao certo como os polinhas são criados, mas acreditam que podem ser mamíferos marinhos usando as aberturas para respirar. Olha que loucura! Eles ainda estão trabalhando para entender os impactos desses buracos gigantes. A temperatura fria e seca da Antártida faz com que o continente seja uma verdadeira mina de ouro para meteoritos. Recentemente, houve mais de 20 mil amostras de meteoritos extraterrestres coletadas desde 1976. É claro que eles poderiam cair por toda a Terra, mas acontece que são mais fáceis de se encontrar por lá, já que a região é totalmente branca por conta do gelo. Inclusive, em 2013, uma equipe de cientistas japoneses e belgas descobriram o maior meteorito encontrado na Antártida Oriental em 25 anos. Além disso, as descobertas incluíram também um pedaço do asteroide Vesta e um meteorito vindo direto de Marte. Muito louco, né? Esse animal esquisito é popularmente conhecido como estrela de pena, e basta ver um deles para entender o porquê, né? Seus braços longos e finos com ramificações são muito parecidos com as penas das aves. Jesus, tô vendo pela primeira vez. Eles são da família Crinoide, sendo parentes próximos das estrelas do mar e dos ouriços marinhos. Essas criaturas podem ser encontradas próximas a recifes de corais, principalmente nas regiões frias da Antártida. Apesar de parecerem uma planta quando estão paradas, as estrelas de pena
conseguem se mover e também usam seus braços para capturar pequenos organismos, como por exemplo plânctons, e são esses pequenos tentáculos que agarram e levam o alimento até a boca. Essas criaturas estranhas são os scotoplanes, popularmente conhecidos como porcos do mar. A sua estranha aparência é rugosa, arredondada, com muitas pernas e um par de antenas compridas, parecendo mais que foram um experimento de algum laboratório que deu errado, ou quem sabe um bicho de um filme de ficção científica. Apesar de serem animais pouco conhecidos, eles são muito importantes na limpeza do oceano, consumindo restos mortais de outros animais. Esses bichos esquisitões também não possuem muitos predadores naturais, o que é ótimo, já que não tem nenhum mecanismo de defesa. Apesar de não correrem risco de extinção, os cientistas estão monitorando a espécie, pois como vivem em temperaturas baixas, o aquecimento das águas por conta do efeito estufa pode acabar com esses bichinhos peculiares. Bom, eu os achei bem fofos. E você? O talitro saltador, apesar de ser conhecido como pulga do mar, não se trata de uma pulga de verdade. A espécie é um crustáceo que vive tanto na água quanto na terra e que é capaz de pular até 20 vezes o seu tamanho, fazendo dele um verdadeiro atleta do mundo marinho. Além disso, esse bicho também tem uma habilidade incrível de se adaptar às mudanças de temperatura e salinidade da água. Isso acontece porque é capaz de regular o seu próprio equilíbrio hídrico, que seria a quantidade de líquido que entra e sai do seu corpo. Quem diria que existiria um bichinho tão curioso, né? Essas criaturas se alimentam de restos orgânicos, tanto de algas quanto de peixes. Imagina que agonia um bando desses bichos em cima de você. Não quero não, quero não, não quero não! Mano, se você é daqueles que morre de medo de aranha, imagina descobrir que existe uma versão marinha desse aracnídeo. É perigoso, nego treme nas bases, se tiver na hora é perigoso até na calça ele cagar. Na verdade, esses seres não são aracnídeos, mas sim outro tipo de artrópode, chamados picnogônidos, que por terem 8 patas finas e compridas se assemelham às aranhas, porém um pouco mais assustadores. Esses bichos podem chegar a medir 50 centímetros. Só para você comparar, a caranguejeira tem em média entre 15 e 20 centímetros. Existem mais de 1.300 espécies de aranha do mar espalhadas pelo planeta e estão mais presentes nos oceanos Antártico e também no Ártico. A alimentação das aranhas do mar é bem variada, viu? Elas comem desde vermes, moluscos pequenos, restos de outros animais e até mesmo outras aranhas marinhas iguais a ela. A maioria tem a habilidade de se camuflar no fundo das águas geladas ou no meio das rochas, sendo quase imperceptíveis em alguns casos. Imagina só pisar em uma dessas sem querer. Melhor nem pensar em um negócio desse. Já imaginou um mosquito que não tem asas? Pois é, na Antártida existe um inseto desses, o Bélgica antártida, também chamado de mosquito das neves. Ele só existe por lá, viu? E até hoje os biólogos ficam intrigados com seu comportamento e principalmente com a sua capacidade de sobreviver a temperaturas tão baixas. O mosquito glacial tem entre 2 e 6 milímetros e passa grande parte da vida enterrado a uns 10 centímetros no solo, sendo o único inseto que vive nesse continente gelado. Como não tem predadores, os cientistas usam a sua população para medir a normalidade do solo da Antártida, sendo que se diminuir é porque alguma coisa de errado está acontecendo com o ambiente. Algo bastante interessante sobre esses bichinhos à prova de gelo é que em 2014 descobriu-se que eles possuem o menor genoma entre os insetos, ou seja, o menor número de cromossomos em seu DNA. E isso pode estar ligado à sua sobrevivência em ambientes extremos. Há até quem acredite que isso pode ser a chave para estudar a longevidade humana. Será que um DNA reduzido é a chave para sermos mais resistentes? Será?
O plesiosauro foi um réptil marinho que viveu há mais de 60 milhões de anos. Ele tinha um pescoço longo e um corpo que media cerca de 10 metros de comprimento. Era enorme, além de ser tunado com 4 nadadeiras que o ajudavam a se mover nas águas frias da Antártida. Essas nadadeiras faziam com que ele se movimentasse de maneira rápida e muito eficaz na hora de caçar peixes, outros répteis e até mesmo animais pré-históricos maiores que ele mesmo. Apesar da cabeça pequena, sua mandíbula era comprida e capaz de realizar uma grande abertura com diversos dentes afiados em formato de cone, o que transformava esse gigante em um dos maiores predadores da região durante o período Mesozoico. Como ainda existe muita área inexplorada nesse local, muitos acreditam que essa criatura ainda pode estar viva se escondendo nas águas geladas da Antártida. Já pensou numa parada dessa? Uma das criaturas mais bizarras que, segundo as lendas, vive na Antártida se chama Ningen. Essa palavra significa humano em japonês. E os primeiros avistamentos aconteceram nos anos 90 por um grupo de pescadores do Japão. Muitos acreditam que o Ningen vive por lá justamente pela falta de contato com a civilização. Os relatos afirmam que essa criatura desconhecida consegue respirar embaixo da água por membranas, mas também tem a capacidade de caminhar pelo gelo. Os céticos acreditam que não é um ser místico ou algo do tipo, mas sim um animal extremamente raro, cujo ainda não temos nenhuma informação, sendo possível que ele passe a vida toda nas profundezas do gelo. O que faz a gente imaginar no que mais não deve estar escondido embaixo de toda essa neve. Achou que não fosse ter um tubarão no continente de gelo? Embora viva na Groenlândia e por isso o nome tubarão da Groenlândia, essa espécie também pode ser encontrada na Antártida e sua peculiaridade vai te surpreender bastante. Um grupo de pesquisadores que estavam observando as regiões mais geladas do planeta encontraram esse tubarão que pode ter mais de 512 anos de idade, sendo o animal mais velho do mundo que ainda está vivo. Das antigas já. Cê é louco, mano! Os biólogos e oceanógrafos ainda estão estudando o bicho e, pelo que tudo indica, podem existir membros da espécie ainda mais velhos. Caramba, isso é uma novidade pra mim. Eu jurava que o animal mais velho fosse, sei lá, uma tartaruga. Não é bizarro imaginar que existe um ser vivo gigantesco nadando por aí desde meados do século XVI? Imagina quanta coisa que ele não deve ter passado. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!